Meu nome é Jonas Abreu. Eu sou bilionário. Ou pelo menos era antes de subir aquela montanha. Se alguém tivesse me contado que eu ia quase morrer queimado vivo pelos meus 3 melhores amigos, eu teria chamado o cara de louco. Mas foi exatamente o que aconteceu. E tudo começou porque a gente não consegue mais confiar em ninguém, nem em quem te chama de irmão. Eu sou dono da Builter, a maior empresa de inteligência artificial para checagem de fatos do mundo. Até 2 semanas atrás, meu nome aparecia na lista dos homens mais ricos do planeta, na frente de cantor pop, jogador de futebol, príncipe árabe. Eu tinha tudo: dinheiro, prestígio, acesso a presidentes. Só não tinha paz, porque enquanto a minha empresa tentava manter a verdade viva na internet, tinha gente ganhando trilhões vendendo mentira. Um desses caras era meu amigo, Vinícius, ou Ven, como todo mundo chamava, dono da Traam, a rede social mais poderosa que o mundo já viu. A plataforma dele estava espalhando tanta desinformação que governos estavam quase entrando em colapso. E mesmo assim, Ven dormia tranquilo, com um sorriso no rosto. Naquele fim de semana, ele me chamou, junto com Randall e Hugo, para um retiro numa casa nas montanhas de Utah. O lugar era tão alto que dava para ver o mundo inteiro lá de cima. Chamavam o lugar de Mountain Head. Supostamente a gente ia para lá para desconectar, sem celular, sem imprensa, só amigos conversando, rindo e relembrando os velhos tempos. Eu fui, porque apesar de saber o risco, eu achava que podia consertar as coisas com eles. Achava que, se eu falasse com calma, eles iam entender que continuar espalhando mentira ia acabar destruindo o mundo. Logo no helicóptero, eu já senti que tinha algo errado. Ven estava sorrindo demais. Randall estava sério demais. E Hugo, coitado, parecia nervoso feito quem tem dívida com a agiota. Ven me deu um tapinha no ombro e disse: Jonas, esse fim de semana vai ser só a gente, sem negócios, sem imprensa, só Brewsters juntos. Brewsters era o apelido que a gente tinha desde jovens empresários. Naquela época, a gente achava que ia salvar o mundo. Agora, eu tinha certeza de que eles queriam me matar. A casa do Hugo, lá em Mountain Head, parecia a nave do Tony Stark. Era toda de vidro, madeira cara, pedra esculpida. Tinha lareiras gigantes, sofás enormes, quadros abstratos que pareciam custar mais que um apartamento. Do lado de fora, as montanhas cobertas de neve pareciam calmas, mas eu sabia que não tinham nada de calmas, porque lá dentro ia começar uma guerra. Na primeira noite, a gente ficou bebendo uísque numa sala que tinha o teto tão alto que cabia um campo de futebol. O Ven levantou o copo e falou: As Brewsters, e a tudo o que a gente construiu. Eu brindei, mas não sorri, porque eu sabia o que ele queria. A conversa começou leve, rindo das primeiras reuniões em salas minúsculas, dos pânicos antes dos IPOs, dos dias em que o maior medo era a bolsa cair 2%. Mas logo o Ven começou a puxar assunto da Builter. Jonas, vamos falar sério. O mundo está desmoronando. A Traam precisa da sua tecnologia de checagem de fatos. É bom para a humanidade. É bom para você. Eu respirei fundo. Ven, você não quer salvar o mundo. Você quer salvar sua empresa. Ele abriu um sorriso frio. É a mesma coisa, Jonas. Traam é o mundo. Randall, que até então estava calado, entrou na conversa. Disse que eu devia vender, que era a única saída para evitar que governos tomassem conta da internet. Hugo, que não falava nada, de repente soltou que também tinha um projeto chamado Slowzo, um super app de meditação. Ele queria que a gente investisse nele. Eu quase ri, mas contive, porque a cara do Ven mudou quando Hugo falou. Parecia que ele queria esmagar o Hugo ali mesmo. Naquela hora eu entendi que eu estava sozinho. Eles eram 3. Eu era 1. E comecei a me perguntar se eu ia sair vivo daquela montanha. Eu pensei, ali, no meio da neve, percebi que o maior perigo não era o frio, era o calor da traição que vinha dos meus próprios amigos. Naquela noite, depois da discussão sobre vender ou não a Builter, eu fui pro meu quarto sem falar com ninguém. Fiquei andando de um lado pro outro, olhando para aquelas janelas gigantes que davam para as montanhas cobertas de neve. O silêncio lá fora parecia bonito, mas para mim era assustador, porque eu sabia que, enquanto o mundo lá embaixo estava explodindo em crises causadas por fake news, aqui em cima meus amigos estavam decidindo se iam me matar ou não. Eu tentei dormir,
mas cada estalo da madeira da casa me fazia pular da cama. Tinha certeza que iam entrar ali a qualquer momento para me calar. Não conseguia parar de pensar no Van, no olhar dele. Sempre calmo, sempre sorrindo, mas pronto para esmagar qualquer um que ameaçasse o império dele. No dia seguinte, acordamos cedo. O Hugo, ou Super, como ele adorava se chamar, estava pulando de empolgação, falando que tinha organizado uma subida de snowmobile até uma montanha vizinha. Van estava todo animado, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Randall, mais sério do que nunca, ficava mexendo no celular mesmo sem sinal, só para não ter que falar com ninguém. Eu não queria ir. Meu instinto gritava para ficar dentro da casa, mas sabia que, se eu recusasse, ia me tornar alvo ainda mais rápido. Então fingi um sorriso e disse que estava dentro. Subimos de snowmobile montanha acima. O vento batia tão forte que parecia navalha cortando o rosto. Mas eu nem sentia frio direito. O medo era maior. Chegamos num platô gigantesco rodeado de penhascos e pinheiros brancos. O Van desceu da moto, abriu os braços e gritou: "Olhem isso, meus amigos, esse lugar é só nosso." Ali, o Randall sugeriu que a gente fizesse o ritual Brewster. Era uma bobagem que a gente inventou há anos quando ficou milionário pela primeira vez. Escrevíamos nossos patrimônios líquidos no peito com batom, para mostrar quem estava no topo. Eu não queria participar, mas, de novo, não podia dizer não. Van tirou a jaqueta, ficou de camiseta preta e escreveu 781 bilhões má no peito. Randall escreveu o dele, 143 bilhões. Hugo, meio sem graça, escreveu 521 milhões. Quando chegou minha vez, eu escrevi 162 bilhões. E por um instante, achei que eles iam me aplaudir. Mas Randall ficou me encarando. O rosto dele estava vermelho, cheio de raiva, porque eu tinha acabado de ultrapassar ele na lista dos mais ricos. Ali no meio da neve percebi que a situação tinha ficado 10 vezes pior. Randall falou com a voz gelada: "Parabéns, Jonas. O novo número 2 deve estar se sentindo o rei, não é?" Eu tentei rir. Disse que aquilo era só número em tela. Mas ele retrucou que, pra gente, números eram tudo. Van botou a mão no ombro do Randall e disse que a gente não devia brigar entre irmãos, que tínhamos coisas maiores para resolver. Mas o clima já tinha azedado. Descemos as motos sem falar nada. Quando chegamos a casa, o Hugo estava tagarelando sobre o Slowzo, o super app dele. Falava que ia mudar a vida das pessoas, que ia unir meditação, vida financeira e até treino físico num só lugar. Van não disfarçou o desprezo. Falou que Slowzo parecia um lixo que ninguém ia investir. Hugo ficou calado, mas eu percebi na cara dele que ia guardar aquele rancor para sempre. No fim da tarde, o caos mundial estava piorando. As bolsas despencavam, governos em crise, protestos explodindo em várias cidades. Tudo por causa do Tram, a plataforma do Van. E para piorar, as ações da Bilter subiram 70% num único dia. Meu telefone, que eu tinha deixado escondido, começou a vibrar com notificações. A imprensa me chamava de Salvador da Verdade. Randall, que viu meu rosto lendo as mensagens, veio até mim e falou baixo: "Você vai vender, Jonas? Nem que seja a última coisa que eu faça." Eu perguntei se aquilo era ameaça. Ele respondeu: "É uma promessa." A noite caiu pesada. Ventava tanto lá fora que parecia que a casa ia voar. Eu estava sentado perto da lareira quando Van se aproximou. Ele colocou a mão no meu ombro e falou num tom quase carinhoso: "Jonas, você precisa entender. Se você não me der a Bilter, vai ter sangue. Talvez até o seu." Naquele momento, tive certeza. Ali, no calor da lareira, eu percebi que o fogo que ia me queimar não vinha da lenha. Vinha dos meus amigos. Depois que o Van me disse que ia ter sangue se eu não entregasse a Bilter, eu fiquei olhando para o fogo da lareira, tentando fingir que estava calmo. Mas por dentro, eu sentia como se estivesse sentado num barril de pólvora e cada palavra dele fosse um fósforo aceso chegando mais perto. Fui pro meu quarto cedo. Fechei a porta, travei tudo. Encostei uma cadeira na maçaneta. Não queria correr risco de acordar com uma faca no pescoço. Passei a noite acordado, olhando para a neve cair do lado de fora e pensando que até alguns anos atrás, aqueles caras eram meus irmãos. A gente dividia medo de falir, dividia pizza fria no escritório. Agora, eles queriam meu pescoço. Quando amanheceu, Hugo apareceu batendo na porta do meu quarto. Fingia estar empolgado, como se nada tivesse acontecido. Falava do Slowzo de novo, que ia revolucionar o mundo,
que ia misturar yoga com investimento financeiro. Eu só consegui responder: Hugo, a gente pode falar disso outra hora? Eu tô com a cabeça cheia. Mas ele insistia, meio desesperado, dizendo que precisava do nosso dinheiro, que não queria ser o único dos Brewsters que não virou bilionário. Dava para ver no rosto dele que ele sentia vergonha. Desci para a cozinha e encontrei Randall sentado sozinho, mexendo no celular, mesmo sem sinal. Tinha uma expressão dura, como se estivesse repetindo um plano na cabeça. Ele me olhou, levantou e chegou bem perto. Falou baixo: Jonas, você está jogando errado. Se continuar assim, vai acabar morto. Eu tentei rir, mas não saiu som nenhum. Ele completou: Vem vai te destruir, e eu não vou impedir. Fiquei em choque. Perguntei se ele estava mesmo do lado do Van. Randall disse que o mundo estava mudando rápido demais, e que com o câncer dele avançando, ele não tinha tempo para esperar soluções éticas. Ele falou que precisava ver o Trump crescer, porque acreditava que a tecnologia do Van podia ser a única coisa capaz de salvá-lo. Eu tentei argumentar que usar fake news para dominar o mundo não ia salvar ninguém, mas ele me interrompeu. Não existe mais certo ou errado, Jonas. Só existe vencer ou morrer. Naquela hora, senti que não tinha mais ninguém do meu lado. Fomos todos para a sala principal. O Van estava lá, sorrindo como sempre, fingindo que era só mais um dia. Ele pegou 4 taças de champanhe e distribuiu aos Brewsters e ao futuro. Eu levantei a taça sem vontade. Van disse que tinha um anúncio para fazer. Falou que depois de falar com o presidente no telefone, tinha tomado uma decisão. Ou eu entregava a Bilter, ou ele ia me transformar no homem mais odiado do planeta. Disse que podia espalhar fake news tão rápido que, em menos de 24 horas, minha imagem seria destruída. Falou que podia me fazer parecer pedófilo, assassino, terrorista. O que fosse necessário. Eu fiquei parado, segurando a taça enquanto minhas mãos tremiam. Olhei para Randall e Hugo, esperando que alguém fosse dizer que aquilo era loucura. Mas ninguém disse nada. Randall ficou olhando para o chão. Hugo só coçava a cabeça sem coragem de me encarar. Van se aproximou mais e disse: Jonas, o que a gente faz aqui define o futuro do mundo. A verdade é relativa, o controle é absoluto. Você acha mesmo que vai segurar a maré sozinho? Eu não consegui responder. Só pensei em tudo o que eu tinha trabalhado para construir. E como tudo podia acabar ali no meio da neve, por causa de 3 homens que eu chamava de irmãos. Hugo tentou falar. Disse que devíamos ficar calmos, pensar com clareza, que nada justificava matar amigo. Van olhou para ele irritado e soltou: Cala a boca, Hugo. Você só fala quando interessa. Você acha que vale menos porque não é bilionário, mas hoje eu tô te dizendo, você não vale nada. Fica fora disso. Hugo abaixou a cabeça. Randall puxou o Van num canto e começaram a cochichar. Hugo me puxou para o outro lado tremendo e disse que estava com medo, que sentia que Van e Randall iam fazer alguma besteira comigo. Eu falei para ele ficar quieto para não chamar atenção, mas Hugo insistia que a gente precisava fugir dali. Foi aí que Van voltou, com aquele sorrisinho frio, e me disse: Jonas, eu tentei resolver isso como amigo. Agora, vou ter que resolver como dono do mundo. E eu pensei, ali, no topo daquela montanha, percebi que não existem amizades quando o poder está em jogo. Depois que o Van me disse que agora ia resolver tudo como dono do mundo, eu tive certeza de que não estava mais num simples retiro. Estava numa armadilha. Van virou as costas e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Randall ficou parado, olhando para mim com aquele ar de quem queria falar alguma coisa, mas não tinha coragem. Hugo, coitado, parecia prestes a chorar. Eu fui pro meu quarto de novo. Encostei a porta, coloquei a cadeira contra a maçaneta e sentei na beira da cama. A minha cabeça girava. Eu pensava em tudo o que estava em jogo. Pensava nos meus funcionários, nas famílias deles, nos milhões de pessoas que dependiam da Bilter para saber o que era verdade no mundo. E pensava principalmente que talvez eu não fosse sair vivo daquela montanha. Lá fora, o vento uivava tão alto que parecia alguém gritando. A casa inteira rangia. De repente ouvi passos no corredor, leves mas constantes. O som ficou mais forte até parar bem na porta do meu quarto. Eu segurei a respiração. Ouvi alguém encostar o rosto na porta. E em seguida, uma voz sussurrando: Jonas, abre a porta. Era o Randall. Eu hesitei, mas empurrei a cadeira e destranquei a porta.
Randall entrou rápido, fechou atrás de si e ficou parado me encarando. Ele disse baixo: "O Ven está decidido a te matar. Ele acha que se você sumir, a Bilter vai acabar vendida para ele do mesmo jeito." Eu perguntei se Randall estava com ele nessa. Randall respirou fundo, passou a mão no rosto e respondeu: "Eu não quero fazer parte disso. Mas o Ven, ele não vai parar. E o pior é que ele acha mesmo que está salvando o mundo." Perguntei o que Randall queria comigo então. Ele disse que eu deveria aceitar vender a Bilter, que se eu assinasse o acordo, talvez eles me deixassem viver. Eu comecei a rir, mas era um riso nervoso, quase histérico. "Randall, você está me pedindo para entregar tudo que eu construí, e ainda sorrir depois?" Ele baixou a cabeça. Disse que sabia o que estava me pedindo, mas que preferia me ver vivo do que morto. Eu disse para ele que o Ven não ia parar só porque eu assinasse papel nenhum, que depois que eu fosse inútil, ele ia me calar de qualquer jeito. Randall ficou calado, e foi aí que percebi que, no fundo, ele sabia que eu estava certo. Depois ele me contou outra coisa. Disse que o Ven estava planejando um golpe global, que queria usar a desordem criada pela Traan para derrubar governos e instaurar um regime tecnocrático. Ele falou que o Ven sonhava em ser o homem que mandava no planeta inteiro. Eu perguntei por que Randall estava me contando isso tudo. Ele respondeu: "Porque eu tô doente, Jonas, e eu não quero morrer levando mais culpa do que eu já carrego." Ali, pela primeira vez, vi o Randall vulnerável. O homem que sempre foi o nosso mentor, o mais sábio do grupo, estava tremendo. Eu perguntei se ele ia me ajudar. Randall disse que não podia, que se ficasse contra o Ven, ia acabar morto também. Ele me pediu desculpa, virou as costas e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Eu fiquei ali parado, olhando para a fresta da porta. O vento batia lá fora, levantando redemoinhos de neve. Eu pensei no que Randall tinha dito, sobre o Ven sonhar em controlar o mundo, sobre ninguém poder me ajudar. E percebi que estava completamente sozinho. Desci para a cozinha, tremendo, precisando beber água. Encontrei o Hugo sentado à mesa, abraçado a uma garrafa de uísque, com o olhar perdido. Ele me olhou e disse: "Jonas, a gente entrou num jogo grande demais pra gente." Eu não consegui responder nada. Hugo começou a falar que estava pensando em fugir da montanha. Disse que tinha visto um caminho pelos fundos, que talvez desse para descer até uma estrada. Eu perguntei se ele estava louco, que se tentássemos fugir, o Ven ia mandar nos caçar. Hugo chorou. Disse que só queria voltar a ser alguém normal. Eu olhei para ele e pensei o quanto éramos ridículos. 4 homens bilionários, com dinheiro para comprar países inteiros, e mesmo assim presos num jogo mortal com medo de morrer. Naquele momento, percebi que não existe dinheiro suficiente no mundo que compre segurança, quando os amigos viram inimigos. Depois que o Hugo me falou sobre fugir, eu fiquei parado na cozinha, segurando o copo d'água, tentando decidir se ele estava ficando louco ou se eu que estava sendo covarde. No fundo, eu sabia que fugir não ia adiantar. O Ven tinha recursos demais, contatos demais. Mesmo se eu conseguisse sair da montanha, eu não ia durar 2 dias lá fora. Enquanto eu pensava nisso, ouvi passos pesados vindo do corredor. Era o Ven. Ele entrou na cozinha sorrindo como se fosse o dono da casa. Ele olhou para o Hugo, depois para mim e disse: "Vocês dois estão conspirando, né? Posso sentir o cheiro de medo daqui." Eu tentei disfarçar. Disse que só estávamos conversando sobre negócios, mas o Ven não caiu nessa. Ele encostou na bancada, cruzou os braços e começou a falar sobre a Bilter de novo. Disse que eu não tinha ideia do que estava em jogo. Falou que, se eu entregasse a Bilter, ele poderia salvar o planeta, que só ele tinha coragem de fazer o que precisava ser feito. Hugo tentou falar algo, mas o Ven cortou ele. "Hugo, fica quieto. Você não faz ideia do tamanho desse jogo. Você quer vender suco detox enquanto o mundo está desmoronando. Você não faz parte disso." Hugo ficou vermelho, abaixou a cabeça. Eu olhei para o Ven e falei: "O mundo não precisa de ditadores. Precisa de verdade. E a Traan está acabando com qualquer chance de verdade existir." O Ven riu devagar. Disse que eu ainda não tinha entendido nada, que a verdade é só mais uma mercadoria, e quem controla ela controla tudo. Ele falou: "Jonas, você pode ter bilhões, mas eu tenho bilhões. E tenho o controle da narrativa. Você acha que isso é só internet? É poder real." Nessa hora senti o estômago embrulhar, porque eu sabia que ele estava certo em uma coisa. A opinião pública estava virando arma.
E quem controlasse isso, mandava no mundo. O Ven chegou mais perto, abaixou a voz e disse que eu tinha até a manhã seguinte para decidir. Ou entregava a Bilter ou ele ia me destruir. E não só financeiramente. Ele disse que podia criar escândalos tão grandes que ninguém ia querer chegar perto de mim nunca mais. Eu posso te transformar no vilão do século, Jonas. Posso colocar tua cara em manchete de pedofilia, terrorismo, assassinato. Posso fazer o mundo inteiro te odiar em 24 horas. Eu controlo o que as pessoas acreditam. Eu percebi, ali, que não estava só lutando pela minha empresa. Estava lutando pela minha própria identidade, pela minha vida. O Ven bateu nas minhas costas e saiu andando, como se tivesse acabado de falar sobre o clima. Hugo me olhou com o rosto branco de medo. Disse que não queria morrer ali, que não queria ver sangue. Eu só consegui responder: acho que ninguém quer, Hugo, mas às vezes não é a gente que escolhe. A tarde passou arrastada. Cada um ficou em um canto da casa, fingindo que nada estava acontecendo. O Ven ficou horas na sala, olhando gráficos no laptop. Randall desapareceu no quarto. O Hugo só chorava pelos cantos. No fim da tarde, o Ven chamou todos nós para a sala. Disse que ia ter uma última reunião, que era a hora de decidir tudo. Ele trouxe um garrafão enorme de vinho e 4 taças. Serviu cada um, fez um brinde e disse: aos Brewsters, que a gente saia daqui mais forte. Eu ergui a taça, mas não bebi. O Ven virou para mim e disse que tinha uma proposta. Falou que se eu assinasse um acordo ali mesmo, vendendo a Bilter para Trahan, ele garantiria minha segurança. Disse que até deixaria eu ficar como CEO por mais uns anos, só para parecer que nada mudou. Eu fiquei quieto. Olhei para o Randall procurando algum sinal de apoio, mas ele não me encarava. Hugo só olhava para o chão. O Ven então tirou um envelope do bolso, colocou na mesa e empurrou até mim. É o contrato, Jonas. Basta assinar. Ou, você sabe o que acontece. Eu tremia, não pelo frio, mas porque estava diante do maior dilema da minha vida. Se eu assinasse, estaria entregando tudo o que construí. Mas se não assinasse, talvez não saísse vivo dali. O Ven encostou o rosto perto do meu e falou baixinho: Jonas, não é pessoal. É só negócio. Mas se você atrapalhar meus negócios, vai acabar mal para você. Naquele instante, me dei conta de que o Ven não ia parar enquanto eu existisse como obstáculo. E pela primeira vez comecei a pensar seriamente em como poderia sair dali vivo. Quando o Ven me empurrou aquele contrato, eu fiquei olhando para o papel como se fosse uma bomba relógio. Meu nome estava lá, num monte de páginas impressas em papel grosso, cheio de cláusulas, letras pequenas, valores astronômicos. Se eu assinasse, tecnicamente eu estaria salvo, mas ao mesmo tempo, estaria me matando, porque a Bilter era tudo o que eu tinha construído. Eu respirei fundo e empurrei o contrato de volta para ele. Eu não vou assinar, Ven. Ele me encarou sem piscar e perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu disse que sim, e que preferia morrer sendo dono da verdade do que viver como fantoche dele. Randall soltou um suspiro tão alto que parecia o vento lá fora. Hugo ficou só olhando de um para o outro, sem saber onde enfiar as mãos. Ven passou a língua pelos lábios, respirou fundo e disse que não era a resposta que ele queria ouvir. Ele falou: sabe, Jonas, eu sempre admirei tua coragem, mas coragem não vale nada contra o poder. E hoje, eu sou o poder. Eu tentei ficar firme. Falei para ele que ele podia tentar me destruir, mas que o mundo não ia ficar calado. Que existiam governos, leis, imprensa. Ven deu uma risada curta. Disse que, se eu ainda acreditava que governo mandava em alguma coisa, eu era mais ingênuo do que ele pensava. O governo não controla mais nada, Jonas. Quem manda no mundo sou eu. E quem não entender isso, desaparece. Nesse momento, o Randall levantou. Tava tremendo. Olhou pro Ven e falou: a gente combinou que não ia chegar a isso. Ven virou para ele com o olhar gelado e respondeu: a gente combinou que o Jonas ia cooperar. Ele não está cooperando. Randall ficou sem argumento. Voltou a sentar, calado. O Ven se aproximou de mim. Colocou a mão no meu ombro, apertando forte. Disse que a vida era feita de escolhas, e que a minha escolha ia decidir se eu ia voltar para casa, ou se iam ter que mandar buscar meu corpo no degelo da primavera. Eu me afastei dele, tirei a mão dele do meu ombro e falei: você não vai me matar, Ven. Você precisa de mim. Se me matar, perde o único jeito de legitimar a compra da Bilter. Ele ficou olhando para mim,
pensativo, como se estivesse recalculando a estratégia. Foi aí que o Hugo se meteu de novo. Começou a falar que não queria ver ninguém morto, que a gente podia chegar num acordo, que o Slowzo podia entrar no meio do negócio. Vem gritou com ele. Hugo, ninguém liga pro teu aplicativo de respiração, cara. Isso aqui é sobre poder, não sobre bem-estar. Hugo calou a boca, mas eu percebi que o rosto dele ficou diferente, como se uma chavinha tivesse virado. Vem pegou o contrato e rasgou bem devagar. Jogou os pedaços no chão e disse: Ok, Jonas, você não quer assinar? Então vai ser do meu jeito. Eu perguntei o que ele ia fazer. Ele respondeu: Eu vou fazer o mundo inteiro te odiar. Vou inventar a pior coisa possível. E vou espalhar até que ninguém mais queira nem chegar perto de você. O Randall tentou intervir, mas o Van cortou ele seco. Disse que quem não estivesse com ele, estava contra ele. Randall, então, ficou em silêncio outra vez. Eu me levantei da cadeira. Falei que não ia ficar parado ali esperando eles me matarem. O Van sorriu como quem acha graça de criança brigando e disse: Vai fugir para onde, Jonas? Você acha que existe algum lugar no mundo onde eu não posso te alcançar? Eu não respondi. Saí da sala e fui pro meu quarto. Comecei a jogar minhas coisas na mala, sem nem pensar direito no que estava colocando. Sabia que era loucura tentar fugir, mas ficar ali era certeza de morte. Ouvi passos rápidos pelo corredor. Hugo entrou no quarto, ofegante. Jonas, eu ouvi tudo. A gente precisa sair daqui hoje. Agora, antes que eles façam alguma besteira. Eu disse para ele que o Van ia saber se a gente tentasse fugir, que era suicídio. Mas o Hugo me segurou pelo braço com força e falou: Eu prefiro morrer tentando do que morrer sentado esperando. Ele estava chorando enquanto falava. Eu olhei para ele e não consegui discordar, porque naquela altura ficar parado não parecia mais seguro do que correr. O Hugo estava parado na porta do meu quarto, segurando meu braço com tanta força que eu sentia os dedos dele tremendo. Ele repetia que a gente precisava sair dali antes que fosse tarde demais. E pela primeira vez, eu percebi que ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Eu larguei a mala no chão e perguntei como ele pretendia sair daquela casa sem ninguém perceber. Hugo disse que na noite anterior, enquanto eu estava no quarto, ele tinha encontrado uma saída pelos fundos. Um corredor de serviço que levava até uma porta lateral. Dizia que, se a gente fosse rápido, dava para pegar as snowmobiles e descer até algum ponto da estrada. Eu balancei a cabeça, tentando pensar com clareza. A ideia era quase suicida, mas, sinceramente, eu não via outra opção. Ficar ali era esperar que o Van resolvesse me sumir. Hugo disse que ia pegar umas coisas dele e me encontrar na saída dos fundos em 5 minutos. Eu só pedi que ele não chamasse atenção. Ele saiu correndo. Eu comecei a enfiar algumas roupas e documentos dentro da mochila, com as mãos tremendo. Pensei nos meus filhos. Pensei na equipe da Bilter, que não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Quando estava fechando o zíper da mochila, ouvi vozes altas vindo do andar de baixo. Era o Van gritando alguma coisa com o Randall. Cheguei perto da porta com o coração disparado, tentando escutar. O Van dizia que eu estava atrasando o futuro, que eu era fraco, que precisava ser eliminado. Randall respondia que ele tinha perdido qualquer senso de limite, que isso não tinha mais nada a ver com negócios. Os dois começaram a discutir tão alto que eu achei que iam sair no soco. Aproveitei que eles estavam distraídos e saí do quarto em silêncio. Fui andando pelo corredor, rezando para não encontrar ninguém. Cheguei na área de serviço, que parecia um labirinto de portas e despensas. Hugo já estava lá, segurando uma lanterna e uma sacola que parecia cheia de coisas aleatórias. Quando ele me viu, sussurrou: É agora ou nunca. Eu só fiz que sim com a cabeça. A gente passou pela porta lateral e saiu no frio cortante da noite. O vento batia no rosto como navalha, mas eu nem sentia direito. O medo era tão grande que anulava qualquer sensação. Hugo apontou para trás da casa onde as snowmobiles estavam estacionadas. Eu contei 4. Uma delas tinha o banco coberto de neve. A gente correu até elas. Foi aí que a porta principal da casa se abriu com tudo. A luz forte invadiu a neve e eu vi a sombra do Van projetada no chão branco. Ele gritou meu nome. A voz dele ecoou pela montanha inteira. Eu não olhei para trás. Hugo subiu na primeira moto, ligou o motor e fez sinal para eu subir na outra. Eu sentei, apertei o botão de partida e ouvi o ronco do motor se misturar ao som do vento. O Van gritava coisas que eu não conseguia entender.
Só ouvi um trecho. Você não vai escapar. Eu acelerei. A moto arrancou, jogando neve para todo lado. Hugo veio logo atrás. A gente desceu pela trilha apertada, passando por entre pinheiros retorcidos e pedras cobertas de gelo. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia rasgar meu peito. A estrada era quase invisível. A neve cobria tudo, e a única luz vinha dos faróis fracos das motos. Eu me agarrava ao guidão com tanta força que meus dedos doíam. Atrás da gente, eu ainda ouvia os gritos do Vem sumindo na escuridão. Hugo vinha colado na minha traseira. Toda hora eu olhava pelo retrovisor, achando que o Vem ia aparecer com outra moto. Mas ninguém veio. Quando chegamos num ponto mais plano, Hugo emparelhou comigo. Gritou por cima do barulho do motor que a gente precisava achar um lugar para se esconder. Eu não sabia se respondia ou só continuava acelerando. Foi nesse momento que percebi que eu tinha perdido tudo. Minha empresa, minha segurança, minha vida antiga. E no fundo, o que mais doía era saber que não tinha sido um inimigo desconhecido que tinha feito isso comigo. Tinham sido meus próprios amigos. A gente seguiu descendo a montanha até chegar numa parte onde a neve era tão densa que parecia um muro branco. Parecia que o mundo estava dizendo que não tinha saída fácil, mas eu não ia parar. Eu não ia deixar o Vem vencer. A neve batia no meu rosto como agulhas enquanto eu e o Hugo descíamos a montanha. O barulho dos motores misturado ao vento parecia o rugido de um monstro querendo engolir a gente. Hugo gritava meu nome, tentando combinar para onde íamos. Mas eu nem conseguia raciocinar direito. Minha cabeça só repetia a mesma frase. O Vem vai vir atrás da gente. Passamos por um trecho estreito, quase caí da moto quando uma pedra grande surgiu no caminho. Consegui desviar no último segundo. Hugo também quase perdeu o equilíbrio. Vi ele gritar, mas não ouvi o som. O vento e o medo abafavam tudo. Chegamos num pedaço mais plano onde as árvores eram mais afastadas. Eu parei a moto respirando pesado. O Hugo encostou ao meu lado. Ele arrancou o capacete ofegante e disse: Jonas, a gente não vai conseguir descer até a estrada. O Vem vai mandar gente atrás da gente. Ele não vai desistir. Eu falei que não podíamos voltar. Se voltássemos, era morte certa. Hugo ficou me olhando, desesperado. Disse que não queria morrer, que não queria ser achado congelado na neve. Eu tentei falar para ele ter calma, mas, sinceramente, eu mesmo não tinha calma nenhuma. Decidimos seguir mais para baixo, para tentar achar algum lugar para se esconder. Rodamos mais alguns minutos até encontrar uma cabana velha quase coberta de neve. Parecia abandonada há anos. Eu desliguei a moto, desci e empurrei a porta. Ela abriu rangendo. O cheiro lá dentro era de madeira úmida e mofo, mas era melhor do que morrer congelado lá fora. Hugo entrou atrás de mim tremendo. Ficamos ali, parados, no escuro, ouvindo só o barulho do vento batendo nas paredes. Ele se jogou num banco de madeira e começou a falar baixo. Eu só queria ser alguém, Jonas. Eu só queria ser um de vocês. Eu fiquei calado, encostado na parede. Hugo continuou falando. Disse que passou a vida inteira tentando ser aceito. Tentando chegar no mesmo nível do Van, do Randall, meu nível. Falou que o Slowzo era a única chance que ele tinha de ser lembrado por algo grande. Eu perguntei para ele se valia tudo isso. Se valia perder a alma só para ter o nome escrito numa lista de bilionários. Ele chorou. Disse que não sabia mais. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu sentia o coração martelando no peito. Cada rajada de vento que batia na cabana me fazia achar que alguém estava chegando. Foi aí que Hugo me contou uma coisa que me deixou sem chão. Ele disse que na noite anterior, quando eu estava trancado no quarto, o Vem e o Randall tinham conversado sobre me matar. Disse que planejaram me pegar de surpresa enquanto eu dormia, mas que Hugo tinha convencido eles a adiar, dizendo que ainda dava tempo de eu mudar de ideia. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir falar. Hugo baixou a cabeça e falou: Eu tentei te proteger, Jonas, mas agora eu acho que nem eu tô seguro mais. Eu fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas. De repente, lá fora ouvimos o barulho de motor, longe, mas vindo na nossa direção. Hugo ficou pálido. Olhou para mim com o pânico estampado no rosto. É o Vem, ele achou a gente. Eu falei para ele ficar calmo, que talvez fosse só alguém passando, mas eu mesmo não acreditava nisso. O barulho foi ficando mais alto. Hugo começou a tremer tanto que parecia que ia desmoronar. Eu me aproximei da janela quebrada e olhei lá fora. Vi faróis cortando a neve.
balançando entre as árvores. Era só uma moto, mas naquela escuridão, uma moto bastava para acabar com a gente. Hugo me puxou pelo braço, sussurrando que a gente precisava fugir dali. Eu disse que não dava tempo. Se corrêssemos, iam pegar a gente no aberto. A única chance era ficar quieto e rezar para não nos verem. A luz da moto chegou mais perto da cabana. O motor foi diminuindo até quase parar. Eu prendi a respiração. Hugo tapou a boca com as mãos, tentando não fazer barulho. Fiquei ali, imóvel, olhando pela fresta da madeira enquanto a neve caía sem parar lá fora. Aquele momento parecia durar uma eternidade. Eu estava com o olho grudado na fresta da parede de madeira, sentindo meu coração bater tão alto que parecia um tambor. A luz da moto parou bem na frente da cabana. O farol iluminava a neve, criando sombras gigantes das árvores ao redor. Eu tentei ver quem estava pilotando, mas a viseira do capacete estava abaixada. A pessoa ficou ali parada, sem descer da moto, só olhando em direção à cabana. Hugo segurava meu braço com tanta força que parecia que ia me quebrar. De repente, o farol se moveu um pouco. O piloto parecia vasculhar o lugar com o olhar. Hugo sussurrou no meu ouvido. É ele. É o Ven. Eu sei que é. Eu não sabia se era o Ven, mas sabia que se fosse a gente estava frito. O piloto desligou o motor. O barulho cessou, e só ficou o som do vento batendo na neve. Por um segundo, pensei que talvez fosse só alguém perdido, mas no fundo eu sabia que não era. O piloto finalmente desceu da moto. Pisou devagar na neve, como quem não quer fazer barulho. Hugo tapou a boca para não soltar um grito. A pessoa caminhou até a janela da cabana. Ficou tão perto que eu quase podia sentir a respiração dela através das frestas. Fiquei imóvel, nem pisquei. Foi então que ouvi a voz do Ven, baixa, mas perfeitamente clara. Jonas, eu sei que você está aí. Hugo apertou ainda mais meu braço. O Ven continuou. Sai daí, vamos conversar como homens. Sem drama. Eu não respondi. O Ven suspirou e falou. Se você acha que pode fugir de mim, está enganado. O mundo inteiro é meu palco. Eu tenho olhos em todos os lugares. Você não tem para onde ir. Eu olhei para o Hugo, que estava pálido como papel. Sussurrei para ele não fazer nenhum som. O Ven bateu com a mão na parede de madeira como se quisesse testar a resistência. Jonas, você vai me obrigar a fazer isso do jeito difícil? Eu não disse nada. O Ven então começou a andar em volta da cabana. Cada passo dele fazia a madeira ranger. Hugo chorava baixinho. Eu tentei pensar rápido. Se ele resolvesse entrar, a gente estava sem arma, sem nada. Não ia ter nem chance de lutar. De repente, ouvi o Ven falando mais alto. Eu tentei fazer isso da maneira certa, mas você me força a usar métodos que eu não queria. Ele fez uma pausa. Sabe qual é o maior problema dos idealistas, Jonas? Eles acham que o mundo pode ser salvo, mas o mundo não quer ser salvo. Eu fechei os olhos, segurando a raiva e o medo ao mesmo tempo. O Ven voltou para frente da cabana e disse num tom frio. Você acha que o governo vai te proteger? Eles estão implorando para mim resolver os problemas que eles não conseguem mais controlar. Você acha que é especial? Você é só mais um cara que vai sumir. Hugo puxou meu casaco, sussurrando que a gente precisava fugir pelos fundos. Eu falei que não tinha como. Se a gente saísse, o Ven ia nos ver na hora. O Ven lá fora deu alguns passos para trás. Ficou olhando a cabana em silêncio. E então disse, última chance, Jonas. Ou você sai agora, ou eu acabo com a tua vida. E não estou falando só de te matar. Estou falando de destruir quem você é. Fazer o mundo inteiro te odiar. Fazer sua família ter nojo de você. Meu coração estava disparado. Eu sabia que ele era capaz de fazer tudo isso. O Ven virou as costas e começou a andar até a moto. Pensei que ele ia embora, mas ele parou, se virou de novo e falou, pensa bem, você tem até amanhã de manhã. Ligou a moto e arrancou, jogando neve para todo lado. Eu fiquei ali parado, ouvindo o som do motor sumir na distância. Hugo finalmente soltou meu braço, mas ainda tremia inteiro. Ele falou com a voz rouca, ele vai voltar, e da próxima vez não vai perguntar nada. Eu sabia que ele estava certo. Fiquei pensando que em menos de 2 dias tudo o que eu acreditava tinha desmoronado. Meus amigos viraram meus algozes. Minha empresa virou motivo para me matarem. E o mundo lá fora estava explodindo, sem nem saber que tudo podia estar sendo decidido ali, numa montanha gelada. O barulho do motor do Ven foi sumindo até ficar só o vento cortando a neve.
Eu fiquei parado, olhando para a escuridão, com o peito subindo e descendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Hugo sentou no chão da cabana, encostado na parede, abraçando os joelhos. Parecia uma criança assustada. Jonas, a gente precisa de um plano. Se a gente ficar aqui, ele volta. E mata a gente. Eu sabia que ele estava certo, mas naquele momento, eu não conseguia pensar em mais nada além de cansaço. Sentei num banco de madeira e fiquei passando a mão pelo rosto. Tudo ardia, da barba por fazer até o couro cabeludo. Fiquei lembrando de cada conversa que eu tinha tido com o Ven nos últimos anos. Cada sorriso falso, cada brinde com champanhe, cada vez que ele dizia que éramos irmãos. Agora, ele estava disposto a queimar o mundo inteiro para manter o império dele. Hugo começou a falar num tom baixo, quase sem força. A gente devia ter ficado no nosso canto. Você na Bilter, eu com meu eslouso. Deixar esses caras destruírem uns aos outros. Eu não respondi, porque eu sabia que mesmo se a gente tivesse ficado quieto, o Ven ia dar um jeito de vir atrás da Bilter. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Só dava para ouvir o vento uivando lá fora, batendo nas paredes de madeira, como se estivesse tentando entrar. Depois de alguns minutos, falei pro Hugo. Eu vou descer essa montanha. Vou achar um telefone, polícia, governo, qualquer coisa. Não posso deixar o Ven ganhar. Hugo perguntou com a voz embargada. E se não tiver ninguém para te ouvir, Jonas? E se todo mundo lá fora já estiver comprado por ele? Eu respirei fundo. Então eu vou continuar tentando, porque se eu não fizer nada, eu já estou morto. Hugo balançou a cabeça parecendo derrotado, mas no fundo eu via que ele ainda queria viver. Comecei a planejar a rota na cabeça. Precisava sair dali antes que o Ven voltasse. Só que não dava para fazer isso no escuro total. Eu disse pro Hugo que íamos esperar umas 2 horas até o céu começar a clarear. Então tentaríamos descer com as motos até achar alguma estrada. Enquanto isso, Hugo me perguntou: você acha que ele vai mesmo soltar tudo sobre você? Fazer o mundo inteiro te odiar? Eu respondi: eu não duvido de nada, mas se for para cair, vou cair lutando. Fiquei pensando na minha família, nos meus funcionários, no pessoal da Bilter, que acreditava em mim. E pensei que se o Ven vencesse não ia sobrar nada de verdadeiro no mundo. O vento deu uma rajada mais forte balançando a cabana inteira. Hugo olhou para mim com os olhos arregalados. Parece que o mundo tá acabando lá fora. Eu dei um meio sorriso, cansado. Talvez esteja mesmo. O tempo passou devagar. A cada barulho lá fora, Hugo se encolhia. Eu ficava só olhando a porta, esperando ela explodir a qualquer segundo. Finalmente, o céu começou a clarear. Um azul pálido foi surgindo entre as nuvens. Eu levantei, olhei para o Hugo e disse: é agora, antes que o Ven perceba que a gente ainda tá vivo. Saímos da cabana devagar. O frio bateu na cara como um tapa. As snowmobiles estavam cobertas de neve. A gente precisou limpar rápido com as mãos geladas até conseguir ligar os motores. Hugo ainda hesitou. Disse que estava com medo de morrer no meio da montanha. Eu respondi que, se ficasse, o resultado seria o mesmo. Subimos nas motos e começamos a descer. O sol começava a surgir atrás das montanhas, mas ainda parecia tudo cinza, gelado, vazio. Enquanto descia, pensei no Ven, no olhar dele, na certeza com que falava que controlava o mundo. E percebi que ele acreditava mesmo. Chegamos num ponto onde dava para ver um pedaço da estrada lá embaixo. Parecia deserto, mas pelo menos era civilização. Hugo gritou que ia ficar tudo bem, mas eu não tinha tanta certeza. Parei a moto num ponto alto e olhei uma última vez para Mountain Head lá no topo. Parecia tão bonita de longe. Ninguém jamais ia imaginar o quanto de traição, medo e loucura tinha lá dentro. Virei pro Hugo e disse: eu não sei o que vai acontecer agora, mas se eu tiver que lutar o resto da vida para impedir o Ven, então é isso que eu vou fazer. Hugo não respondeu. Só balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. E a gente desceu a montanha sem saber se ia conseguir chegar vivo até a base. Mas pela primeira vez em dias, eu sentia alguma coisa que o Ven não podia controlar. Esperança. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.